Empresas chinesas irão investir em Mato Grosso cerca de 5 bilhões de reais no setor de energia renovável nos próximos 5 anos. E a expectativa do governo do estado é que mais de 2 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados. E para falar sobre este e outros assuntos, como a questão aí dos incentivos fiscais, está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, Carlos Avalone. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde aos ouvintes. Secretário, o investimento aí dos chineses, aí, esse investimento aí de 5 bilhões aí que o governo anuncia, é apenas para a área de energia? Na realidade, Lúcio, depois que nós retornamos da China, lá em novembro, nós já recebemos 11 delegações de chineses. Então, eu que já estive lá na China em 95, há 22 anos atrás, levei um susto com a capacidade que os chineses estão de serem rápidos na negociação. Então, na realidade, vieram 11 delegações. Essas 11 delegações, nós recebemos algumas já, confirmaram os investimentos, como a Cófigo, como a de drone e outras, e algumas estão na parte da sondagem. Os chineses gostam muito de fazer aquela sondagem para investimento. Essa é a última empresa que esteve aqui, ela está fazendo essa sondagem, ela já está em Mato Grosso, ela já tem está implantando uma linha de transmissão entre, se não me engano, Paranatinga e Primavera, e agora ela quer participar mais dos investimentos em Mato Grosso. Então está sondando para ver se essa sondagem, para fazer novos investimentos em energias renováveis. Nós estamos recebendo as informações e avaliando junto com eles. Secretário, dos investimentos aí para os incentivos fiscais. O governo quer rever aí todos os incentivos. Hoje o governo deixa de arrecadar aí 3 bilhões e 500 milhões de reais em função da concessão desses benefícios. Muitas empresas vão perder o incentivo? Não. Essa é a avaliação que será feita por essa comissão? Não, não será essa a avaliação. O enfoque não é este. Na realidade, foi aprovada uma lei, a Lei 160, pela Câmara Federal, onde diz que todos os incentivos dados antes disso eram incentivos que não passaram pelo CONFAZ. Então, o Congresso Nacional e também o Supremo Tribunal Federal entendiam que esses incentivos tinham que ser convalidados. Então, foi criada uma lei, depois foi dado um prazo, esse prazo vence, uma primeira parte do prazo agora, dia 30 de março, a outra em agosto e a outra no final do ano. Onde nós vamos convalidar isso. O que significa o quê? Nós vamos analisar os incentivos do passado, transformar, dar segurança jurídica para todos os empresários que tiverem incentivos fiscais. Então, essa é uma ação boa e não uma ação que está sendo colocada como se fosse uma ação ruim para o empresário. Mas o que o secretário de Fazenda, Rogério Galo, está dizendo, ele declarou isso ainda ontem, de que as empresas que não estiverem dando retorno social podem ter ou suspende o incentivo ou diminui o valor desse incentivo. Isso não vai ocorrer? Não é isso. Não foi porque o Galo disse ontem. O Galo só falou o que a lei diz. Eu só citei que foi... Não tem problema nenhum. Eu e o Galo fazemos parte da mesma comissão, nós vamos analisar juntos. Então, o que não pode é o empresário ficar achando que agora vai ter um fantasma e que alguém pode perder o incentivo. Não. Quem não estiver cumprindo a lei, já perde o incentivo e vai continuar perdendo. Se ele não estiver dando a contrapartida. As contrapartidas são sociais. O cara tem que estar gerando o primeiro emprego, tem que estar fazendo uma série de coisas que o contrato que é assinado pela secretaria com ele é fadado. Então, isso não existe esse fantasma. Mas em função da crise... Nós vamos analisar, sim, os incentivos. Se tiverem incentivos distorcidos, logicamente nós vamos retirar. Aliás, o governo Pedro Taques tem feito isso. No dia 2 de janeiro de 2015, o governador assinou um decreto pedindo para que fosse todos os incentivos revistos. A secretaria, ela tem feito isso, fez isso com o Ceneri, depois com o Ricardo e eu estou concluindo. Agora, por que então, se no início do governo pediu para rever os incentivos, por que que os incentivos no atual governo são maiores em números absolutos do que era no governo anterior, Lúcio, secretário? Não são maiores, pelo amor de Deus, não são maiores, não tem como ser maior. Como que um governo que desenquadrou 58 empresas que eram do comércio, como que um governo que desenquadrou quase 150 cerealistas, porque entendeu que estava equivocado, suspendeu 240 empresas, como que deu mais incentivo?
Lógico que não deu. Agora, acontece que os incentivos não eram contabilizados adequadamente. Mas até Era aqui, um erro de contabilização. Até aqui, por exemplo, essa informação foi muito divulgada e pouco rebatida. Agora, o que eu vou dizer sobre o rebater isso? E é importante. E a função, por lei, da Secretaria. Tem um erro de comunicação do governo aí, secretário? Tem um erro de comunicação. Nós vamos descobrir onde está esse erro de comunicação. Agora, eu garanto para você o seguinte, eu concluí um levantamento de todos os incentivos, um relatório sobre isso. A lei determina que de 2 em 2 anos se faça um relatório sobre isso e eu vou apresentar isso. Na Assembleia Legislativa, eu vou procurar o presidente Botelho para que ele marque uma audiência pública ainda este mês. Vou apresentar tudo, com detalhe por detalhe. Os incentivos em Mato Grosso do Prodeic, para cada um incentivo dado, de R$1 dado, ele gera 1,2. Eu vou provar isso, não vou falar, eu vou mostrar e vou provar. Nós contratamos consultoria, nós fizemos todo o trabalho. Vou apresentar isso ao Tribunal de Contas, vou apresentar em todo lugar. Incentivo fiscal não é uma invenção de Mato Grosso. Incentivo fiscal tem um relatório do BID de 2015 que faz, olha, os incentivos fiscais são importantes para países em desenvolvimento. O Brasil dá 4% do PIB em incentivo fiscal. Goiás dá 4,7%. Mato Grosso dá 1,1%. O Mato Grosso não é agressivo nos incentivos fiscais. Os outros estados que estão ao nosso lado são muito mais agressivos. Nós não discutimos, não deveríamos discutir incentivo fiscal. Deveríamos discutir a eficiência e a eficácia desse incentivo fiscal. Eles são bons, são ruins, e é isso que o governo pelo táxi está fazendo. A hora que ele desenquadrou 58 do comércio, desenquadrou 150 cerealistas, ele está mostrando que os que não foram bons, que ele entendeu que não era bom, ele está desenquadrando. E ele está colocando novo. Dos incentivos 3,6 bilhões que você falou, olha só, 2 bilhões são incentivos que eu duvido que qualquer pessoa discuta. Sabe quais são? Lembra que na época lá do Dante de Oliveira foi pegado quem consumia de 0 a 100 quilowatts de energia tinha 0 de ICMS. Isso está na conta dos 2 bilhões. A cesta básica são 500 milhões de reais. Está na conta dos incentivos. Tudo que está aprovado a nível nacional, qualquer redução de remédio, tudo está nos incentivos. Incentivos que todo mundo quer questionar é 1,6 bilhões, que é os programáticos. É aquele do algodão, é o da soja, é o da madeira. Esses incentivos que são colocados para discutir. Desse total, para esse ano, eu só posso aprovar, pela legislação, 200 milhões. Secretário, tem um outro problema aí, antes de terminar o nosso tempo aqui, relacionado com incentivos. O governo, em função do Fundo de Estabilização Fiscal, que está aí sendo concluído o projeto para ser enviado à Assembleia, o governo quer cobrar um percentual em cima das empresas que recebem esses incentivos. E a chiadeira aí é grande. Chiadeira grande na área comercial, na área industrial, no setor do agronegócio. Como resolver isso? Vai dar para resolver? Olha, vai dar para resolver, eu tenho certeza absoluta. Porque muita gente dizendo o seguinte, olha, se tiver que cobrar isso, vai quebrar a empresa. Pois é. Eu tenho convicção que a proposta que sairá do governo e será encaminhada à Assembleia será uma proposta negociada com os setores. Por exemplo, eu vi hoje, de novo, na imprensa, colocado que FETAB do milho, o setor não aprova, eu vi o presidente falando que não, outros empresários falando que não. Isso foi colocado numa proposta, foi discutido com o setor e já foi retirado. O vice-governador Carlos Favro mesmo disse o seguinte, olha, para aprovar esse fundo, o Estado tem que cortar gasto. Isso. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, isso já foi discutido e já foi retirado. Então, ia aprovar também em cima do transporte, já foi retirado. Então, só vai ser encaminhado para a Assembleia aquilo que for discutido com cada setor e, com esse setor, chegar a um entendimento. Então, o governo está fazendo o que os setores pedem. Se vai fazer alguma coisa, por favor, converse antes. Você vê que o pessoal do comércio tem conversado constantemente, segmento por segmento. Você está dizendo aí que o governo conversou pouco. Está conversando ainda, não conversou pouco, vai continuar conversando bastante. Não está conversando. Mais uma vez, nós estamos perdendo na comunicação. Estamos perdendo na hora. Não é comunicação na Secretaria de Comunicação, não. É comunicação nossa, como ente político, de estar conversando com todo mundo e explicando, olha, como eu estou fazendo aqui agora. O governo não se conversa, é isso? Não, o governo tem que conversar. Não, internamente conversamos bastante. Mas nós temos que conversar mais com a população, temos que conversar mais com as pessoas. A falha está aí. Eu acho que a falha está aí. Porque lá atrás, quando nós falamos do decreto 280, que foi uma revolução no Estado, o decreto 280 não foi implementado, ficou um ano discutindo, não entrou, e se você perguntar para qualquer um do comércio, o cara fala, aquilo foi um desastre. Um desastre que não aconteceu. Aí foi discutir a reforma tributária. Discutiu um ano a reforma tributária, fez 50 reuniões da reforma tributária, não implementou a reforma tributária e todo mundo fala, um desastre a reforma tributária.
Isso é o erro de quê? Nós estamos comunicando errado. Nós não estamos nos comunicando. É a comunicação, ao invés de gerar solução, provocando desgaste. Provocando desgaste. Depois você não aconteceu nenhuma das duas coisas e aconteceu um desgaste imenso. Então, nós precisamos comunicar melhor, individualmente. Eu sou secretário de Desenvolvimento Econômico, eu tenho que falar mais com a CDL, eu tenho que falar mais com a Federação das Indústrias, do Comércio, eu tenho que falar com os segmentos, eu tenho que falar com o funcionário público. Ele é contra o incentivo fiscal. Eu tenho que explicar para ele o incentivo. Falar, olha, você está enganado, o incentivo está sendo bom para o Estado. O que está sendo ruim é isto e isto, e vamos discutir. Então, esta conversa é que está faltando. Então, nós vamos fazer agora, esse mês, eu vou fazer pelo menos 4 audiências explicando os incentivos fiscais. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. É um tema que eu adoro, mas que precisa ser muito bem explicado.